Oi, galera, a gente tá aqui jogando RPG esse tempão. Pensei uma coisa aqui. Mas o que é RPG, hein? Gente, você não sabe o que é RPG? Pois é, nunca me toquei. Ah, não. Então senta aí que eu vou te explicar. Salve, aventureira! Salve, aventureiro! Bom dia! Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar ideia sobre essa sigla, né? O que é RPG, afinal de contas? Então, a forma como a gente vai abrir esse episódio é a seguinte. A gente tem como dar umas respostas curtas para isso, né? E eu fiz um pequeno rastreio para ver que tipo de resposta curta é o mais comum. Primeiro busquei na minha própria memória e troquei ideia com a galera, né? O que é RPG para você e tal. E olha o que eu percebi. As respostas mais comuns, né, navegam em cima disso que eu vou apresentar aqui ou interagem com isso. O pessoal costuma explicar assim: é como se você assumisse o papel de um personagem em uma história. Já ouvi também, é como se você fosse um personagem do Senhor dos Anéis. Já ouvi o Senhor dos Anéis, eu não sei pra vocês, né? Mas pra minha geração ali, que começou a jogar RPG no final dos anos 80, começo dos anos 90, meados dos anos 90, era muito usado o Senhor dos Anéis na parte de quem já tinha lido os livros. E depois dos anos 2000 passou a ser quase padrão. Ao longo dos anos 2000 era muito comum. Ah, você já viu? Porque o Senhor dos Anéis tava, né, ficou muito famoso, ganhou Oscars. Então era muito comum. Você conhece o Senhor dos Anéis? Então, é como se fosse um personagem lá do Senhor dos Anéis. É uma resposta que era muito comum, não sei hoje, tá? Mas a galera lá que começou a jogar RPG ali entre anos 90 e anos 2000, e no meu caso, inclusive, que já tinha lido os livros meados dos anos 90, usava muito como referência. E uma outra, que é muito comum, um pouco mais completa, mas também que é muito comum, é assim. É uma sigla do inglês que significa Role Playing Game, que em resumo é um jogo de contar histórias guiado por regras e pela imaginação. O que eu costumava fazer? Quando eu via esse tipo de resposta, eu simplesmente fazia uma correção. Falava, olha, não é um jogo de contar histórias, é um jogo de construir histórias. Mas eu convido aqui agora nesse episódio para a gente mergulhar um pouquinho mais. A gente vai mergulhar um pouco mais para a gente entender que não é só corrigir o contar histórias, mas que nenhuma dessas definições de assumir um papel de um personagem ou como se você fosse um personagem no Senhor dos Anéis, nada disso é adequado para definir esta sigla, principalmente aqui neste canal, em que a gente defende um estilo específico de RPG. Então vamos mergulhar um pouquinho para a gente trocar ideia e a gente entender um pouquinho mais essas origens e toda essa mistura que nos trouxe até aqui. Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre a descrição geral, tá? Como a gente poderia dar uma descrição que acomodasse vários tipos de RPG? Então eu proponho alguma coisa nesse sentido, ó. O RPG, Role Playing Game, como conhecemos hoje, é um conjunto de vários estilos em que participantes assumem papéis de personagens fictícios e desenvolvem, neste universo imaginário, suas ações, que são estruturadas por regras ou diretrizes, podendo ocorrer de forma colaborativa, competitiva ou guiada. E aí a gente tem um pacotão que resume aí talvez vários tipos de RPG. E quais são os tipos de RPG? Eu nem vou entrar no mérito aqui neste vídeo da gente discutir esses detalhes, tá? Mas a gente tem o que é chamado de RPG clássico ou RPG de mesa, e depois começaram a surgir outros tipos. O RPG eletrônico, que é quando você joga por videogame ou por aplicativo, né, assumindo o papel de personagem ali. Você tem o RPG por encenação presencial, que são os tipos os LARPs, né? Você tem RPG solo. Eu não vou entrar no mérito aqui, como eu falei, RPG solo, RPG ou não. Eu não me considero, não considero que eu tenha XP suficiente para debater se é RPG, né? RPG eletrônico, RPG de encenação pessoal, presencial, ou RPG solo, são RPGs. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas são derivações que foram surgindo a partir do RPG clássico, RPG de mesa. E a gente ainda tem um RPG muito usado como método educativo ou terapêutico. Então, mas aqui, para nós, eu vou me concentrar ao RPG como ele surgiu ali nos anos 70, o RPG de mesa.
E o primeiro produto publicado disso, o Dungeons and Dragons, para a gente poder entender como ele misturou com outras escolas que vieram de outras origens. É esse o objetivo aqui. Então vamos trocar ideia. Se a gente pegar o D&D original, eu te desafio aí, pega o D&D original, abre ele, lê tudo que você puder ler, né, da trinca original, você não vai encontrar RPG lá. Ele se apresentava como um jogo de fantasia medieval. Na verdade, tá até errado aqui. Peraí, deixa eu arrumar. Aqui, ó. Melhorei aqui agora. Ele se apresentava como um wargaming de fantasia medieval. Ou seja, ele era um jogo, não eram regras, para um jogo estratégico de fantasia medieval. Então, não existia um entendimento de RPG ainda ali, o estilo do RPG como Dungeons and Dragons. Por quê? Porque ele estava começando. Era difícil quem estava inserido naquele cenário entender que ele se destacava dos wargames, né? Então os designers da época, o Gygax, o Arneson, a galera que trabalhava com a TCR, ainda não tinha compreendido isso, que ele era bem um outro jogo novo, né? Então ele tem uma origem num RPG que eu chamo de RPG estratégico. E eu pego esse termo estratégico como uma das possíveis traduções de um RPG que nasce do Wargaming, que tem o foco no desafio, que eu estou destrinchando aqui, por exemplo, na estrutura do Muster. A gente já tem uma playlist longa, eu tenho que continuar a fazer depois, a gente vai trocar ideias sobre isso. De onde ele emerge? Ele emerge do Braunstein, que veio do Stratego Zene, de jogos de guerra dos Kriegspiels antigos. O David Wesley desenvolve ali a proposta de você jogar em primeira pessoa em Braunstein. O Arneson pega essas experiências misturadas com outras, já falei disso no D&D Fantasia Medieval, vídeo anterior, e ele começa a amadurecer Blackmoor. E de Blackmoor, Gary Gygax faz um espelho de Greyhawk, e a partir da mistura dessas experiências por alguns anos, dessas campanhas de Dungeon Crawling com um pouco de Hex Crawling, nasce o produto de 1974, Dungeons and Dragons, que é o RPG estratégico. Ele emerge dentro dos wargames, mas também com um pouquinho de experiências de board games, né? Então ele emerge de jogos de tabuleiro e jogos de estratégia para poder virar um jogo novo, um estilo novo. Então, resumidamente, eu já falei sobre um pouco das origens do D&D e fantasia medieval no vídeo anterior. Recomendo você ir lá assistir esse vídeo. Vou deixar um card aqui em cima. Mas vamos falar um pouquinho. A gente tem ali, por exemplo, um estilo de wargaming que é o Chainmail. E olha o que o Chainmail fala. Eu já falei isso no outro vídeo, mas vou trazer aqui. Para você não ter que ler o inglês aqui no suplemento, ele tem um suplemento de fantasia, eu vou trazer aqui a tradução, tá? Olha o que ele fala. A maioria das batalhas fantásticas relatadas em romances se assemelham mais a conflitos medievais do que formas anteriores ou posteriores de combate. Por isso incluímos aqui um breve conjunto de regras que permitirão a adição de uma nova faceta ao seu hobby para recriar lutas épicas relatadas por Tolkien e Robert Howard e outros escritores de fantasia. Ou então, você pode criar o seu próprio mundo e conduzir campanhas e conflitos fantásticos com base nisso. Então repara que essas referências, né, a Terra-média, a Era Iboriana e essas referências, elas estão entranhadas aí. Já falei melhor disso no vídeo da D&D Fantasia Medieval, de como tem essa mistura dos wargames, board games, que trazem muito do medieval com as fantasias de experiência medieval e outras, e essa mistura tudo traz o RPG como um jogo de fantasia medieval. Mas agora a gente vai dar um foco no conceito de wargamings, né? E de onde ele mudou o nome para RPG? Como é que isso melhor caracterizou o D&D? Porque já se entendia que o wargame não era uma boa caracterização. E essa caracterização, ela começa muito com essa figura aí, ó. Por essa figura aí, ó, o Kenneth Eudine. E o Kenneth Eudine, ele era um jovem lá nos anos 70. E qual era o rolê dele com Dungeons and Dragons, né? Ele começa a jogar em 1975 o D&D e ele percebe que o jogo é muito complicado, né? Ele
né, eu já falei, já fiz vídeos aqui sobre o D&D antigo. Se você olhar, ele é desorganizado em texto. Você precisa de 3 livros. Tem informação que você tem que buscar no Outdoor Survival para entender o Hexcrawling. Tem informação que você tem que pegar no Chainmail, porque se você for jogar de elfo, os detalhes do elfo estão lá no Chainmail. Se você for pegar criaturas fantásticas, né, várias informações dela estão lá no Chainmail. Então o jogo ele é bem desorganizado nesse ponto. Você precisa investir em suplementos num outro jogo de tabuleiro para entender o Hexcrawling, no Chainmail para poder pegar algumas informações adicionais. São 3 livros, eles não são bem diagramados, né? É um fanzine na prática. E você ainda tem o uso dos dados, né? Porque na trinca básica você tem o D20, já como um dado novo, que para a época não era comum, embora ele tenha precedente ali, por exemplo, no Tactics, mas ele não era um dado usual de jogo comum, que era o D6. E você ainda tem, em 1975, a inserção de outros dados, né? Gygax coloca no Greyhawk, D8, D4, e você tem outros dados sendo enxertados ali. E ele tem uma frase, numa entrevista que ele deu, que era o seguinte: eu só queria algo que eu pudesse jogar com meus amigos a um preço razoável, com equipamentos razoáveis. Então, porque ele entendia que além de comprar o D&D, você precisava comprar o Outdoor Survival, Greyhawk, tinha que ter a caixa do D&D, comprar dado. E ele falou, e ele queria uma coisa mais simplificada. E aí ele lança, junto a Flying Buffalo, o jogo Tunnels and Trolls. E qual era a chamada que eles fizeram pela Tunnels and Trolls para fazer a divulgação do seu jogo? Eu vou fazer um resumo aqui em português, tá? A chamada era assim: Tunnels and Trolls é um jogo da Flying Buffalo na mesma linha de D&D. D&D, né, Tunnels and Trolls, não é extensivo ou caro como o D&D e usa dados regulares. Pode ser usado em vez do D&D ou como suplemento para o D&D. Então repara que eles falam de D&D o tempo todo, né? Falando que ele é caro, que ele é complexo. Então aqui um jogo mais simples. E se você ainda assim quiser usar junto com o D&D, beleza, pode usar. Só que a TSR, na época, ela já estava entrando num caminho de defender os seus próprios direitos, né? Porque o D&D começa a ficar famoso, começa a aparecer, né, algumas cópias, alguns jogos parecidos, e aí eles começam a entrar, eles abrem um processo contra a Tunnels and Trolls, porque, querendo ou não, é uma difamação e um uso do D&D para explicar. Por que eles colocaram isso? Isso que é importante a gente entender para esse episódio. Porque já se entendia na época que chamar de wargame não era uma boa caracterização, nem de board game, ou seja, ele não era nem um jogo estratégico, nem um jogo de tabuleiro. Como que eu vou definir? Então era um jogo do tipo D&D, melhor que D&D, mais barato que D&D, era referência, né? Como eles foram processados, eles refizeram o cartaz, e olha o cartaz que eles fizeram. Essa tiragem aqui eu tirei lá do Playing at the World, do John Patterson, tá? Eu não achei o original. Não me lembro agora se eu achei o original na internet ou não. Eu acho que eu tirei de lá. Mas olha aqui. Olha o que ele fala no Tunnels and Trolls. Ele vai falar: ó, esse jogo é similar em conceito, vou até marcar aqui, ó, a outros role-playing games de fantasia. Então, repara que é ali o primeiro vestígio que eu encontrei de você usar o RPG para melhor caracterizar o estilo daquele modelo de jogo que era um jogo de Dungeons and Dragons, né? Era um jogo de dédalos, de labirintos subterrâneos, de ermos insólitos, um jogo de desafio. E você usava-se o RPG para caracterizar um jogo que emancipava dos wargames e dos board games, né? Mas de onde veio essa origem, Roleplay? O Roleplay, ele vem de um alemão antigo, né? O Rollenspiel. E ele era muito usado em psicoterapia e psicodrama. Aí tem esse cara, o Jacob Moreno. Ele forma em medicina na Itália. E aí ele vem para os Estados Unidos em 1925. Ele vai se especializando nessa psicoterapia usando o psicodrama, né? E aí, então, ou seja, ele usa o role-playing para isso. Ele chega nos Estados Unidos em 25. Do que eu levantei da história dele, ele tem origem... Ele é um judeu, né? Ele tem origem judaica. E aí ele vai ali naquela... Emergindo ali um antissemitismo forte na Europa, ele vem para os Estados Unidos. Mas eu não vou entrar no mérito, na história dele, da relação dele com esse movimento que começava a surgir na Europa, né? Que agora está até voltando.
Não vou entrar nesse mérito porque eu não estudei profundamente essa área para apresentar isso aqui, então vou só para a gente poder conectar aqui no rolê, tá? O fato é que, a partir da chegada dele nos Estados Unidos, ele começa a apresentar esse tipo de terapia. E isso vai ganhando espaço ali, né, dentro dos Estados Unidos. A partir dos trabalhos deles, vai ganhando espaço. O termo começa a ganhar esse espaço, começa a ser conhecido. E aí, este termo começa a ser conhecido, ele começa a ser usado. Isso foi 40 anos antes do Dungeons and Dragons, né? Se a gente pensar, 25, 35, 45, 55, 65, foi 50 anos antes do Dungeons and Dragons, quando ele chega nos Estados Unidos e começa a divulgar esse termo. E aí esse termo tem gente que até fala que o Tim Kask já usava nos eventos da Gen Con RPG para apresentar o D&D antes da Dungeons and Dragons. Mas enfim, o termo começa a ser usado 50 anos depois para caracterizar o D&D e jogos do tipo D&D ali dos anos 70. Mas já existiam outros tipos de role-playing, né? Se a gente pensar bem, eu resgatei aqui pelo menos 3 exemplos. A gente tem um tipo que é a reencenação histórica. A reencenação histórica, em resumo, ela seria o quê? Você já deve ter visto aí, tem as festas medievais, por exemplo, né? É você pegar um período histórico, pode ser um período da Primeira Guerra Mundial, guerras napoleônicas, né, Renascença, ou era medieval, Roma Antiga, você vai escolher um período e vai fazer uma reencenação. Essa reencenação não é um jogo, né? Não é um role-playing game, mas ele já é um role-playing. A galera vai a fantasiado, vai a caráter, né? Coloca comidas típicas da época. E esse tipo de experiência, quando ela encontra com o RPG ou D&D e D&D likes nos anos 70, esse encontro de escolas diferentes começam a trazer para o D&D ou saindo do D&D um estilo de jogo que tem essa relação. Então eu pessoalmente entendo que quem vai jogar RPG hoje e usa esses adereços, né, vai fantasiar da caráter, põe na mesa põe uma vela na mesa. O tiozão soltou um vídeo recentemente, foi jogar a nossa torre prismática de Farberitz. Ele colocou as velas lá ilustrativas para a galera jogar na penumbra. Esse tipo de elemento que chega para o D&D ou para outros RPGs, ou que sai do D&D para outros RPGs com esse tipo de proposta de você ter uma imersão pela interação da cena nos arredores e não pelo que está rolando no jogo, ele tem muito dessa escola da reencenação histórica, né? Tem um jogo que eu nem domino muito, mas você pode procurar o Ten Candles, que você põe as velas lá, tem muito disso, né? Então essas reencenações históricas, elas ajudaram a trazer essa experiência. E um exemplo de um jogo que usa os elementos de jogo de RPGs, né, dos anos 70 para combinar as ideias de reencenação histórica é o que eu entendo ser, por exemplo, o LARP, né? O LARP, ele emerge ali, tirando o RPG da mesa, trazendo para a experiência ao vivo, que é uma combinação com essas reencenações históricas. Mas a gente tem outras escolas, né? Uma outra escola é o teatro do improviso. O teatro do improviso, essa aqui, por exemplo, é uma cena de uns artistas lá de Belo Horizonte. Ele vem de onde? Você não tem um roteiro pré-determinado, você tem só uma ideia e você vai improvisando ali. E ele era muito usado e milenarmente usado para você ter treinamento, né, formação de novos artistas, mas também para você ter, às vezes, uma aplicação de um estilo de teatro. Então, tem livros muito antigos, olha só, isso remete à Grécia Antiga, ó, origens do teatro, né, na Grécia Antiga e além. Então, isso é acomodado há mais de 2000 anos, é abordado. Eu vi registros, inclusive, na China Antiga, usando teatros do improviso ou reencenação histórica, né, em muitos casos. E isso começou a ganhar mais sucesso no Ocidente a partir de uma escola italiana, que é a Commedia dell'arte, né? Que começou a trazer para
né, para uma era mais recente nossa, esse tipo de proposta para fazer uma comédia ao vivo, usar máscaras, né, esse tipo de encenação. E tem muitos jogos. Tinha uma escola sueca, por exemplo, que agora eu não trouxe o nome aqui, mas posso deixar registrado. Na verdade, se você falar no nosso blog, tem o link lá, né, no texto que eu fiz sobre esse tema. Mas qual que é a ideia? Nesse estilo você tem jogos, né? Jogos de quem encena melhor, jogos de quem faz a melhor performance. Então eu entendo que a gente consegue entender que RPGs que buscam a performance, buscam contar uma história, uma boa história, como que a gente pode aqui no improviso juntos jogarmos e contarmos uma boa história? Ela vem dessa origem, da origem do teatro do improviso, né? Em que você tem uma ambientação e você vai junto ali jogando para chegar numa história interessante, numa história legal para o público. Esse tipo de teatralidade, mas muito mais do que a teatralidade, o objetivo de contar uma história a partir das ferramentas que tem ali, elas vêm desse tipo de escola, que conflitam com o jogo como wargame do D&D dos anos 70 e entram em contraste com o estilo dele quando vem para dentro do D&D, mas que pode emancipar desse estilo e virar um RPG à parte, né? A gente tem vários aí, e eu entendo que o storytelling nasce desse tipo de mistura, de pegar os jogos, o RPG como RPG dos anos 70, combinar com a escola do teatro do improviso e ter o seu jogo. E ele não tem nada a ver com jogo estratégico, né? Ou não tem muito a ver, embora tenha essa mistura ali. E a gente tem uma outra escola que eu entendo, que são os jogos de salão. Jogos de salão, até onde eu fiz o meu estudo, ele nasce muito ali na era vitoriana, como um passatempo durante festas, eventos culturais, né? Esse tipo de relação. E nesse tipo de relação, ele começa a ganhar esse espírito assim, olha, a gente tá num casamento, a gente tá num evento festivo, numa comemoração, vamos jogar um jogo um carteado ou uma sinuca. E a gente tem exemplos, por exemplo, recentes, que é o imagem e ação, né? Você pode ser um jogo de carta, pode ser um jogo de mímica, pode ser um jogo de tabuleiro, né? Os jogos de salão, em geral, são jogos de entretenimento. E aí você tem, por exemplo, imagem e ação, que tem teatralidade ali. Tem um jogo ali rolando, mas tem também uma teatralidade, tem o objetivo, né, de passar tempo, passatempos, né? Tem essa pegada. E eu entendo que, né, aqui tem um desenho, uma coisa do Friends jogando lá o Bye Bye Bird. Ah, muito bom, cara. Bye Bye Bird. Que a galera não descobre, né? Depois vem a Rachel lá, fica pontuando, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. O que eu entendo? Que o jogo, com o objetivo da diversão, ele vem muito desse estilo de experiência. Que você quer passar tempo. Olha, eu tô aqui tomando uma cervejinha, encontrei com a galera, eu tô aqui só para me divertir, né? E isso é às vezes o conflito de quem fala que o importante é a diversão e que aí você falseia o dado, você muda o ponto de vida com esse tipo de objetivo. E eu acho que a origem vem dessa experiência de um jogo pela diversão, como um passatempo no salão. E eu entendo que né, igual eu falo, todo mundo vai jogar RPG para diversão, só que tem gente que se diverte enfrentando um bom desafio. Tem gente que se diverte construindo uma boa história. Tem gente que se diverte fazendo uma grande reencenação histórica. E tem gente que se diverte pela zoeira, né? E quem já teve a experiência, eu que já joguei muito futebol, venho da experiência de às vezes você vai jogar futebol e tem um cara no seu time que tá ali só pela zoeira. E aí ele vai tentar dar uma bicicleta numa hora que não precisa, numa defesa. Tem hora que ele vai tentar sair jogando, dar um drible errado, de sacanagem, né? Pra sair humilhando, e aí perde a bola, e aí geram as brigas. E por que tem esse tipo de conflito? Eu acho que é a mesma origem do tipo de conflito que a gente pode ter no RPG. É o não entendimento do que significa RPG. Esse é o tema desse episódio, né? O RPG, na verdade, quando ele nasceu, e aqui vem as minhas considerações, né, as considerações quirais, quando ele nasceu para definir aquela escola que emergia dos wargames e dos board games, ele nasceu com um objetivo. Ele nasceu com o objetivo de definir aquele estilo, que mais tarde, atualmente, né, a gente tem outras formas de tentar definir isso, e eu gosto muito da definição do Eero Tuvinen, eu tô resenhando aqui o Muster, né, que define RPG as Wargaming,
que eu tô localizando para nós como um RPG estratégico, que é o quê? É um RPG focado no desafio. Você tem um desafio, você tem uma dungeon, você tem um objetivo claro. Qual é o objetivo? É resgatar prisioneiro, é resgatar tesouro, é resgatar um grimório, é buscar a lâmpada do Aladim. Você tem um objetivo claro. E aí você vai enfrentar um desafio. E isso é uma forma clara de você apresentar o objetivo do jogo. Lá nos anos 70, isso era usado para RPG, né? Era o sinônimo de RPG. Mas com o tempo, os conflitos de outras escolas começaram a misturar e trazendo outras referências para dentro do D&D ou emancipando do D&D como outros RPGs, né? E a gente tem um exemplo que eu quis trazer, que é o Dragonlance, né? Eu fiz recentemente uma enquete aqui no canal sobre a Revolução Hickman, né? Não sei nem se cabe um vídeo específico sobre isso, eu acho que eu já fiz. Mas eu entendo que o Dragonlance, ele é um exemplo, tá? Não é o único elemento, óbvio que não, mas ele é um exemplo do D&D tentando se remoldurar e tentando se expandir para buscar mais público, para se consolidar como principal RPG do mercado. Ele foi se abrindo para outras possibilidades e amarrar o RPG a crônicas, a contar uma história, a ter personagens com histórico relevante, um histórico que vai gerar uma construção de personagem. E tudo isso começa ali nos anos 80 a ganhar força, e um dos elementos que ilustram isso muito bem é o lançamento das crônicas e dos suplementos de Dragonlance, que começam a nutrir esse estilo para o D&D. Começa a ganhar mais força nos anos 90 e vai virando cada vez mais influente dentro do RPG, conflitando inclusive com outras escolas. E eu acho que isso foi o que aconteceu, por exemplo, com a OSR, né? A sigla OSR hoje, ela tá muito amor, por isso que eu brinco que a OSR morreu, que nada mais é OSR, porque se RPG era usado para definir o estilo de jogo dos anos 70, a OSR também era usada. E na hora que ela começa a significar qualquer coisa, ela perde a sua razão. E eu entendo, né, o grande objetivo desse vídeo, desse episódio no final era o quê? A gente entender, na minha visão, a gente buscar entender que tipo de RPG a gente está disposto a jogar, né? Que tipo de futebol a gente está disposto a jogar? É um futebol pela zoeira? A gente está aqui para passar 2 horinhas na zoeira? Então vamos jogar bobinho, né? Vamos não deixar a bola cair no chão, beleza. Agora não, nós vamos colocar um tanto de gente de um lado, o mesmo tanto de gente do outro lado. Nós vamos nos confrontar com o objetivo de vencer, de fazer mais gol, um vencer o outro. Aí você tem um objetivo traçado. Então, se você vai tentar fazer um driblezinho de zoeira lá na defesa, você está conflitando com o objetivo do jogo. Então, o RPG estratégico eu acho que é uma boa definição para a gente tentar resgatar um estilo de jogar, uma mentalidade de jogo que pode melhor harmonizar a galera, para a galera entender por que a gente está sentado aqui, né? A gente não está sentado aqui, por exemplo, para A ou B, a gente está sentado para C. E eu acho que caracterizar isso bem é legal. Então por isso que eu quis trazer esse vídeo. É isto que eu tinha para falar. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa um joinha, compartilhe e acima de tudo comente, porque o nosso grande objetivo é sempre trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!